Hello, students! Hoje nós vamos iniciar o nosso assunto sobre voz ativa e voz passiva. Esse assunto, ele requer, assim, um pouco mais do desempenho de vocês, tá bom? Porque ele é um assunto um pouco complexo, tá bom? Então, eu preciso da atenção de vocês, eu preciso que vocês tirem dúvidas. Hoje nós vamos estar iniciando falando sobre a voz ativa, certo? Em inglês. Quando nós falamos de algo ativo, é que está acontecendo e está praticando alguma ação, certinho? E aí nós temos aqui, a voz ativa em inglês é a mais usada entre os falantes, pois ela é mais direta e clara, tá bom? E aí, quando eu digo teacher, quando você fala de voz ativa, o que isso quer dizer? Quando nós falamos de voz ativa, é quando sujeito e verbo, o que acontece? O sujeito, ele que está praticando uma certa ação. Então, nós temos aqui que, na maioria dos casos, o sujeito, na voz ativa, é a entidade que efetua ou desencadeia uma ação. E o objeto é a entidade que vai sofrer o efeito dessa ação. Como que isso ocorre? Vamos lá, para a próxima imagem. Quando nós estamos utilizando a voz ativa, então nós vamos ter o quê? O sujeito praticando a ação, tá bom? Ele vai ser o autor da ação. E aí nós vamos ter o quê? Quem vai sofrer a ação, tá bom? Rodrigo is washing the car. O quê? O Rodrigo está lavando o carro, tá? Quem está lavando o carro? É o Rodrigo. Então, percebo que quem está praticando a ação é o Rodrigo. E quem está recebendo a ação do Rodrigo? Que é a lavagem, é o carro. Então, nós temos aqui um sujeito ativo, ok? Deu para entender? E aí nós temos o quê? Na voz ativa, o sujeito, ele é o dono da ação. Então, você percebe que quem está praticando a ação da lavagem é o Rodrigo, ou seja, o sujeito está executando a ação indicada, ok? E aí nós temos aqui, he prepared his lunch in 30 minutes, ok? Ele preparou o seu almoço em 30 minutos. Aí você se faz a pergunta, quem preparou o almoço? Foi ele. Então, quando você faz essa pergunta e você tem a resposta que foi ele, então você automaticamente já sabe que quem praticou a ação é ele. Pode ser João, pode ser Pedro. Então, quem praticou a ação, e aí você já entende que você tem uma frase na voz ativa, ok? Bye, bye. Na próxima aula, nós vamos iniciar falando sobre a voz passiva, que ela é um pouco mais detalhada, tá bom? Mas qualquer dúvida, você pode estar encaminhando.